Um bom livro é a mais pura essência da alma humana. Thomas Carlyle. Oi, eu sou Alex e no Super Leituras de hoje vou fazer algo diferente. Algo que muitos já nos pediram. Uma lista de leitura. Caso você queira que a gente faça outras listas, coloque sua sugestão nos comentários. Hoje, a lista é a dos 5 melhores livros para se ler bem rapidinho. Dependendo da disponibilidade e do ritmo de leitura de cada um, esses livros que separei podem ser facilmente lidos em um dia ou 2. No máximo, uma semana. Mas lembre-se de que uma boa leitura nada tem a ver com uma corrida. A ideia não é que você consiga ler cada um dos livros aqui apresentados em um dia, e sim que consiga lê-los e apreciá-los. Por isso, eu separei livros curtos ou de fácil leitura, tanto pela simplicidade do texto ou pela dinâmica da história em que cada página puxa a próxima sem dar tempo para respirar. Isso com o único intuito de motivar as pessoas a saírem da inércia. Mesmo que por algum motivo você leve semanas para ler um desses livros, o mais importante é que você leia ao menos um pouco por dia e que absorva com gosto sua mensagem. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lista. 1. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. É uma novela curtinha e incrivelmente divertida, escrita por Jorge Amado e publicada pela primeira vez na revista Senhor, em 1959 e lançada como livro em 1961. Se você algum dia já passou perto de uma TV, já deve ter assistido ao filme Um Morto Muito Louco, né? Pois é, eu tenho minhas dúvidas se o filme não foi inspirado na obra do escritor baiano. O enredo do livro é bem simples, e a leitura muito prazerosa e rápida. É bem possível ler o livro em cerca de 2 horas, menos que a duração de muito filme por aí. A história brinca com o mistério sobre como de fato teria morrido Joaquim Soares da Cunha, um típico cidadão respeitável, funcionário público e chefe de um exemplar da tradicional família brasileira, mas que aos 50 anos de idade jogou tudo pro alto e foi viver uma vida boêmia. O fato é que após a sua morte oficial, seus amigos de copo, já bem loucos, carregam o corpo como se ele ainda estivesse vivo e seguem para uma verdadeira saideira, quando enfim acontece a morte mítica. O humor irônico do livro faz uma boa dose de crítica social que fazia muito sentido para a época. E, por que não, para a nossa época também. 2. A Morte de Ivan Ilitch. Outra novela curta, de fácil leitura, mas nem tão divertida assim. Aqui o que fala alto é a reflexão sobre um tema que espanta quase todo mundo: a morte. Escrita em 1886 pelo gigante da literatura russa Lev Tolstói, a história também traz como protagonista um funcionário público, que leva uma vida medíocre, pautada por manter as aparências. Ele não tem grandes desejos, grandes sonhos. Se contenta em viver sua vidinha com sua família que só parece perfeita. Pois, na verdade, falta tudo o que precisa a uma família de verdade: amor e respeito. Mas o pior é que para ele está tudo bem. O importante é que ele é um cidadão de bem e tem uma carreira bem-sucedida em um tribunal. Para ele isso bastava, até que uma grave doença o deixa cara a cara com a morte. Como será que ele vai se portar a partir daí? Isso você vai descobrir lendo essa fantástica obra. 3. O Alienista. Outra obra que mostra que tamanho não é documento. É o tipo de leitura que se faz em uma tarde e se leva para a vida inteira. O nosso grande Machado de Assis nos presenteou com esse texto extraordinário em 1882. E ele não consegue deixar de ser atual. O seu humor fino, sagaz, consegue promover tanto aquele sorriso malicioso de canto de boca, quanto arrancar gargalhadas. Nós acompanhamos a obsessão do médico Simão Bacamarte em compreender os meandros da mente humana. Ele abre um hospício na cidade de Itaguaí, chamado Casa Verde,
e começa a internar todos aqueles que ele considera possuir algum desvio psicológico. Só que as coisas saem do limite quando o autor consegue, com maestria, nos fazer pensar sobre o que é a loucura e o que é a normalidade. Além disso, ele demonstra como a própria fé na ciência pode ser irracional e como a política, com seus jogos de interesse, consegue se meter em tudo. Se você ainda não leu essa preciosidade, corre, ela vale muito uma tarde de domingo. 4. A Metamorfose. Esse pequeno livro é com certeza a obra mais famosa de Franz Kafka e provavelmente uma das novelas mais importantes e mais bizarras da literatura mundial. Ela nos faz acompanhar, com um realismo brutal, uma história surreal. Um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa de repente se vê transformado em um inseto grotesco, que aqui no Brasil costuma ser associado a uma barata gigante, já que é difícil imaginar um bicho mais nojento. A novela segue mostrando como a família reage à inesperada metamorfose de Gregor, enquanto o leitor experimenta um misto de humor, pavor e reflexão sobre a condição humana. Será que Gregor realmente se transformou em um inseto repugnante? Ou apenas se deu conta da sua situação existencial? E você, tem vivido a vida como um ser humano ou como um inseto? Leia o livro e pense a respeito. Nossa próxima dica de leitura vai trazer um pouco de leveza para essa lista, mas sem perder a qualidade. 5. O Pequeno Príncipe. Infelizmente, ainda existe certo preconceito em relação a esse belíssimo livro. Claro que, como acontece com todo preconceito, isso também é uma bobagem sem tamanho. Apesar de levar a fama de livro de Miss, consta que o filósofo alemão Martin Heidegger a considerou uma das maiores obras existencialistas do século XX. Em 1943, o autor Antoine de Saint-Exupéry escreveu uma obra que consegue agradar e fazer sentido para todas as idades. Esse foi, por exemplo, o primeiro livro que meu filho mais velho leu sozinho, absorvendo algumas camadas de seu conteúdo. Ao mesmo tempo, cada vez que eu releio essa obra, alguma parte nova me pega. O livro aborda várias questões existenciais, desde amizade e amor até questões mais graves, como a solidão e a morte, passando por temas como paciência, imaginação, infância. Tudo isso a partir de uma história lindíssima que mostra o encontro entre um piloto de avião que cai em um deserto e uma criança que se diz príncipe de um planeta distante. Na verdade, um asteroide. É ao longo de suas conversas que o pequeno príncipe, o piloto e todos nós refletimos sobre o que realmente é importante na vida. A leitura desse livro flui de forma tão gostosa que quando você menos espera, ele acaba e te deixa com saudades do príncipezinho de cabelos cacheados. Todos esses livros são uma boa pedida para qualquer pessoa, mas podem ser divisores de água para quem ainda não pegou um bom ritmo de leitura. Como eu disse, apesar de ser possível ler qualquer um deles de uma só tacada, não se preocupe com isso. Se você só tiver 15 minutos por dia, saboreie cada instante. E saiba que você pode adquirir esses livros na livraria Super Leituras. Isso mesmo, agora temos nossa própria livraria. Você pode acessar por aqui ou no link da descrição, e todos nós sairemos ganhando. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço e até a próxima!